Olá, neste vídeo nós vamos tratar do Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil e a Educação Infantil. A versão do referencial do RCNI foi organizada em 3 volumes: Introdução, Formação Pessoal e Social e Conhecimento do Mundo. A leitura do primeiro volume do RCNI, denominada de Introdução, permite constatar um texto bem cuidadoso esteticamente, com especial destaque às belíssimas fotografias que acompanham os 3 volumes, a maior parte delas assinadas por Yolanda Uzak, que revelam a diversidade cultural das crianças brasileiras, nem sempre contemplada pelo documento. Com relação aos conteúdos, verificamos a presença de conceitos importantes para a área, uma vez que têm sido considerados princípios que permitem avançar na delimitação da especificidade da educação infantil. São eles a ênfase em criança, educar, cuidar, brincar, relações creche e família, professor de educação infantil, educar crianças com necessidades especiais, a instituição e o projeto educativo. Fala ainda em condições internas e externas, com destaque para a organização do espaço e do tempo, parceria com as famílias, entre outros aspectos. Os 2 volumes, denominados Âmbitos de Experiência, são Formação Pessoal e Social, que contempla o processo de construção da identidade e de autoria das crianças, e Conhecimento do Mundo, que apresenta 6 sub-eixos: música, movimentos, arte visuais, linguagem, oral e escrita, natureza e sociedade e matemática. Esses volumes foram organizados em torno de uma estrutura comum, na qual são explicitadas as ideias e práticas correntes relacionadas ao eixo e à criança e aos seguintes componentes curriculares: objetivos, conteúdos, orientação didáticas, orientações gerais para o professor e bibliografia. Esta forma de organização e o conteúdo do trabalho evidenciam uma subordinação ao que é pensado para o ensino fundamental e acabam por revelar a concepção primeira desta RCNI, em que as especificidades das crianças de 0 a 6 anos acabam se diluindo no documento ou ficaram submetidas à versão escolar do trabalho. Isso porque a didatização de identidade, autonomia, música, artes, linguagens, movimentos, entre outros componentes, acabam por disciplinar e aprisionar o gesto, a fala, a emoção, o pensamento, a voz e o corpo das crianças. A caracterização da instituição de educação infantil como lugar de cuidado e educação adquire sentido quando segue a perspectiva de tomar a criança como ponto de partida para a formulação de propostas pedagógicas. A adoção, essa caracterização, como se fosse um dos jargões do modismo pedagógico, esvazia seu sentido e repõe justamente o oposto que se pretende. Nesse sentido, a concepção de educação infantil, que de fato orienta os 3 volumes do RCNI, está distante das concepções presentes nos documentos pela COED de 1994 e 1998, e que vinham sendo considerados pelos profissionais da área um avanço no encaminhamento de uma política nacional de educação infantil. A existência do RCNI remete à complexidade do debate em torno de questões colocadas pela área. Qual a finalidade educativa da educação infantil? Educar e cuidar? Como e para quê? Como se caracterizam as instituições de educação infantil? Qual a sua relação com o ensino fundamental? Como deve ser vivida a infância das crianças em instituições educativas? As creches e pré-escolas são um tipo de instituição escolar ou não? Estas são algumas das questões que a área tem se colocado e permite delimitar a amplitude e profundidade da problemática em torno da definição do trabalho a ser realizado em creches e pré-escolas, com bebês, crianças em que engatinham, crianças que usam fraldas, até as crianças maiorzinhas
que ainda não estão nas escolas do ensino fundamental. A leitura da versão final do RCNI reafirma o quanto foi prematura a elaboração desse documento, uma vez que ainda persiste a necessidade de um amadurecimento da área, inclusive para saber se cabe dentro da especificidade da educação infantil um documento denominado referencial curricular, em função dos sentidos que o termo currículo carrega. Dentro desse contexto, o RCNI deve ser lido como um material entre tantos outros que podem servir para os professores refletirem sobre o trabalho a ser realizado com as crianças de 0 a 6 anos em instituições coletivas de educação e cuidados públicos. Além disso, vale reforçar que ele não é obrigatório ou mandatário. Ou seja, nenhuma instituição ou sistema de ensino deve se subordinar ao RCNI, a não ser que opte por fazê-lo. Como orientação nacional, a área dispõe de diretrizes curriculares nacionais, que, de forma clara, apresentam as diretrizes obrigatórias a serem seguidas por todas as instituições de educação infantil. Essas diretrizes definem os fundamentos norteadores que as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil devem respeitar. A primeira delas trata-se dos princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum. A segunda são os princípios políticos de direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. A terceira são os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil apresentam os objetivos gerais sem ir ao debate de cada ação, como o RCNI, permitindo incentivar e orientar projetos educacionais pedagógicos na formação integral da criança. Por último, é preciso fazer referência ao projeto Parâmetros em Ação, que, articulado ao RCNI, foi organizado pelo MEC com o objetivo de aprimorar e incentivar o desenvolvimento profissional de professores e especialistas em educação de forma articulada à implementação do RCNI. Esse foi um projeto desenvolvido pelo MEC em 1999. O que chama a atenção nesse projeto é o fato de que os municípios só podem participar dele se optarem por implementar o RCNI em suas instituições, o que transforma de uma proposta denominada pelo próprio MEC como aberta, flexível e não obrigatória, em obrigatório e única. Ou seja, os municípios que não aderirem ao RCNI como referência para o seu trabalho por questionarem as concepções ali presentes, não são contemplados com o pacote de formação que está previsto nos parâmetros em ação. Atualmente, falar em educação infantil no Brasil implica fazer uma retrospectiva desde a promulgação da Constituição Federal de 88, do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, a número 9394 de 96. Isso porque foi a partir das deliberações encaminhadas nessas duas leis e das suas consequências para a área e os desafios e as perspectivas têm sido colocados. Assim, esse vídeo tratou do RCNI e a educação infantil. Até o nosso próximo vídeo.